Bom dia a todos, eu sou Marcos Alves da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aqui para mais um vídeo do Botanicamente Falando. E hoje a nossa ideia de passar para vocês é falar um pouco de organização das flores. Alguns vídeos atrás a gente falou do sistema vegetativo, do sistema reprodutivo das plantas, ou seja, fazem parte dessa estrutura vegetativa raiz, caule e folhas, e fazem parte da estrutura reprodutiva as flores e frutos. Nós já tivemos alguns vídeos sobre os frutos, porque os frutos são muito utilizados na nossa alimentação, frutos e sementes. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as estruturas que nós encontramos nas flores. Basicamente, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as flores elas se organizam em inflorescências. Essas inflorescências elas podem ter nomes particulares, específicos, de acordo com o tipo de inflorescência. Alguns vídeos atrás nós também falamos da família Asterácea, que tem como tipo de inflorescência o capítulo, que são os girassóis e as margaridas. E também a gente já falou de um tipo de inflorescência muito particular, que são os ciáteos, que estão presentes na família Euforbiácea. A família Euforbiácea, por exemplo, está presente na planta chamada coroa de Cristo, muito utilizada como ornamentação. Então, essas são algumas inflorescências particulares, mas tem diversos termos de inflorescências de acordo com o tipo, desde inflorescências mais simples aquelas inflorescências mais complexas. Aí a gente pode falar de rácemos, panículas, dicásios, corimbos, diversos nomes de acordo com a organização das flores no eixo principal da inflorescência. Mas o mais importante que eu acho a gente entender é que esse conjunto de flores, numa estrutura, a gente dá o nome de inflorescência. E eu trouxe aqui um exemplo de uma inflorescência belíssima, de uma planta que a gente tem cultivada aqui em casa e que a gente também usa como flor de corte. Então aqui a gente tem um exemplo. Tudo isso aqui são flores, e essas flores organizadas dentro dessa estrutura que a gente chama de inflorescência. Uma das características que a gente usa das inflorescências é que se elas são determinadas ou indeterminadas. A gente entende como inflorescências indeterminadas quando as flores elas amadurecem de baixo para cima, como a gente pode ver aqui. Ou seja, aqui embaixo são as flores mais antigas e aqui em cima as flores mais jovens. Que em teoria significa que ela pode continuar crescendo indefinidamente. Claro que isso não acontece, mas a gente tem sempre a parte superior é que está o crescimento da planta. Isso faz com que ela seja chamada de indeterminada. As determinadas é o contrário, abre de cima para baixo. As flores abrem aqui em cima, as mais velhas e as mais novas embaixo. Então isso é um dos inúmeros termos que a gente usa para inflorescência. Mas eu acho que o mais legal da gente entender é que o conjunto de flores forma a inflorescência, que a gente pode ver nesse exemplo da família Acantácea, que é uma Eudicotiledônia. Vamos passar para um outro exemplo. Aqui a gente tem um exemplo de um romã. Um romã que a gente chama romã anão. Aqui as flores do romã já é uma situação diferente, que as flores do romã elas não se organizam em inflorescências. As flores são isoladas, simples. Isso faz com que a gente tenha uma flor por cada ramo. Então aqui vocês reparam a flor e depois a gente vai falar das partes dessa flor. É uma flor isolada da família Litrácea, que também é uma Eudicotiledônia, no caso, dentro das angiospermas, como a gente está tratando. Aqui é um outro exemplo, que é uma flor de uma Cactácea, como vocês podem ver, também uma Eudicotiledônia, em que é uma flor, a gente tem uma flor única aqui. E um outro exemplo de flores reunidas em inflorescência, que eu já mostrei essa mesma planta alguns dias atrás. Aqui então a gente tem essa Amarilidácea. Reparem que aqui tem dois eixos, em cada eixo tem um grupo de flores, como a gente pode ver aqui em cima. Eu vou mudar a câmera de posição para que a gente possa ver melhor essas estruturas. Com relação às flores, a primeira coisa que a gente pode dizer é que as flores elas estão organizadas na parte reprodutiva e na parte vegetativa da flor e na parte reprodutiva. A parte vegetativa da flor é formada pelo cálice e pela corola. O cálice é um conjunto de sépalas e a corola é um conjunto de pétalas. Fácil da gente ver aqui na nossa, deixa eu pegar aqui novamente, mudando, na nossa pequena romã. Eu vou aproximar a câmera para vocês poderem ver melhor.
Repara aqui, então, tem a flor do romã. A gente tem essa parte externa, que é o cálice, e a parte mais interna, que são as pétalas. Muitas vezes o cálice é esverdeado e as pétalas são coloridas, que é essa estrutura tradicional que a gente tem nas flores. Então, a mais externa é o cálice, que é formado de sépalas, e a mais interna são as pétalas. Outro exemplo que a gente pode ver aqui é no caso que existe essa gradação entre o cálice e a corola. Aqui no caso da cactácea, repara que embaixo as estruturas são diferentes do que como vai à medida que a gente vai na parte mais interna, que são as pétalas amarelas. Então existe uma variação muito grande. Esse cálice e a corola, ou seja, o conjunto de sépalas e o conjunto de pétalas, ele pode ser muito diferente de planta para planta. Algumas plantas, inclusive, nem há uma diferenciação clara entre sépalas e pétalas, por isso a gente chama de tépalas. Esse é o caso da amarilidácea, que a gente já mostrou alguns vídeos atrás. Vou pegá-la de novo para a gente mostrar que essa flor lindíssima. Então a gente tem todas essas estruturas que elas não se diferenciam. Eu vou mostrar a flor de costas aqui. Então ela de costas a gente vê que não tem diferença entre as pétalas e as sépalas. A gente chama nesse caso de tépalas. Se você contar, nós temos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, típico das monocotiledôneas. Então essa é a parte, a parte vegetativa da flor. Não está diretamente relacionada à reprodução, ou seja, a troca dos gametas. Algumas flores elas ainda podem ser chamadas de flores actinomorfas ou zigomorfas, de acordo com a simetria, mas isso é um tema tão complexo que a gente vai fazer um vídeo só sobre simetria das flores. Agora que a gente já conhece a parte vegetativa das flores, a gente vai tratar da parte reprodutiva. A parte reprodutiva ela é formada pelo androceu e o gineceu. O androceu é formado pelos estames, que tem basicamente antera e filete. E a parte feminina é chamada de gineceu, que basicamente é ovário, estilete, estigma. Então, para a parte masculina, eu trouxe nesse amaryllis lindo e maravilhoso, vocês podem ver a parte masculina, conseguem ver até os grãos de pólen, que são essas bolinhas amarelas que a gente tem. Ó, a minha unha ficou suja de grão de pólen. Ó aqui, ó. Estão vendo aqui? Esse grão de pólen. Ops, eu vou mostrar de novo aqui. Olha como é que veio o grão de pólen. Dentro do grão de pólen estão os gametas masculinos. Esses gametas masculinos, a planta então ela vai transferir esses gametas masculinos para a parte feminina. Os gametas ficam dentro do grão de pólen, que ficam na antera, que é essa parte que a gente está vendo aqui. A antera ela está presa na flor a partir do filete. Então isso é o androceu. O gineceu a gente pode ver nessa mesma flor essa parte esbranquiçada. Vou mostrar aqui, nessa flor aqui. Isso aqui é o gineceu. Essa parte, o pólen cai nessa parte, e esse pólen vai caminhar por dentro do gineceu. Essa parte branca é o estilete. Tem uma haste que vocês podem ver embaixo do estilete, e vem aqui para trás onde está o ovário. O ovário está aqui, ó. Essa bolinha verde. Lá dentro estão os óvulos. Então o grão de pólen cai no estilete, que é a parte branca, é levado por dentro do estilete até o óvulo que está no interior do ovário. Então essas são as estruturas que a gente chama reprodutivas na flor. A gente então tem o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, que é a parte feminina. Androceu, lembrando, formado de antera e filete, que é o estame, e o gineceu ele é formado por estilete, estigma, ovário, e dentro do ovário os óvulos. Lembrando que após o processo da fecundação, ocorre polinização e fecundação. Após a fecundação, os óvulos se desenvolvem em semente e o ovário se desenvolve em fruto. Então a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente explora mais essas características. Espero que tenham aprendido que são termos muito importantes quando a gente está estudando sobre botânica. E para quem não está estudando sobre botânica, para entender como as plantas são complexas, apesar de parecerem muito simples. Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.